Que a graça do Senhor Jesus esteja com você neste dia de bênçãos, dias de vitórias. Ficamos 2 dias sem os vídeos, mas com um significado importante. Orarmos, passarmos um tempo em oração, em meditação, suplicando para os lugares de confronto que estão nesse mundo, pela Rússia, pela Ucrânia, para que a mão do Senhor venha alcançar esses lugares de guerra e mudar essa história. Você pode até achar que a sua simples oração não fez efeito sim, que a nossa oração não alcançou a proporção imensa que está essa causa de guerra no mundo. Alcança sim. Eu vou te mostrar que alcança na palavra do Senhor. Antes de eu ler a palavra do Senhor, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube. Você que não se inscreveu, no meu canal Helena Cristina Ferreira, se inscreva, ativa o sino das notificações para receber os vídeos novos. E todos os dias eu estou aqui postando vídeos, o canal crescendo, pessoas sendo abençoadas com o poder da palavra de Deus que liberta, que cura, que transforma. E vamos em frente para o vídeo de hoje, que está no livro de Tiago, capítulo 5. Olha o que diz do verso 13 em diante. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Clame aos presbíteros da igreja, e estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Que texto lindo, que maravilha essa exposição de Tiago sobre a oração. Está alguém entre vós sofrendo? Ore. Se está doente, ore. Se está passando algum tipo de intempérie, ore. Ele ainda dá o exemplo de Elias, o profeta Elias, que quando o rei, que era Acabe, se afastou completamente da presença de Deus e foi considerado um dos piores reis de Israel, e Deus levantou Elias para determinar que, devido à situação do povo, do rei, por 3 anos e 6 meses não choveu. A oração de Elias foi eficaz. Depois Elias orou novamente e deu chuva. Elias era homem semelhante a você. Ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos, mas Deus ouviu a oração da fé de Elias. Mexeu com a natureza para honrar a oração de um servo dele. O que Deus não pode fazer por esse planeta Terra em guerra, se nós unirmos as nossas forças em oração? Você está sendo muito tímido, muito discreto em achar que a sua oração é muito simples, não tem força. Não se iluda. Quando oramos no poder que há no nome de Jesus, milagres acontecem. O sobrenatural de Deus vem em favor daquele que clama. Se tem alguém entre nós necessitando de oração, vamos orar. Se existe alguém em nosso meio que precisa de um socorro, vamos orar. Vamos orar pela Rússia, vamos orar pela Ucrânia.
Vamos orar por Petrópolis, vamos orar pelos lugares de caos, de desemprego, de criminalidade, de abominações terríveis. Vamos orar por essas mentes dominadas pelo mal, que cometem crimes, que só de nós tomarmos ciência do que eles foram capazes de fazer, o nosso coração se abala. Vamos orar por aqueles que estão no monturo da Cracolândia. Vamos orar por esses leitos de hospitais superlotados de doenças terríveis, jovens na perdição, presídios e mais presídios sendo construídos, pessoas indo em direção do crime. Vamos orar para que as algemas do mal, das trevas, sejam quebradas de sobre a face do planeta Terra. Vamos orar pelos presidentes, pelos governantes, por aqueles que estão em eminência. Não vamos parar, não vamos sucumbir nas nossas orações. Vamos perseverar, como o Tiago disse, tem efeito a nossa oração sim. E se estiver alguém entre nós com pecado, é para confessar os seus pecados, as suas falhas. E quem, pela palavra do Senhor, como diz o texto aqui, no verso 19, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, ou se existir alguém que sabia o que era certo de acordo com a palavra de Deus e saiu do caminho reto, aquele homem ou aquela mulher que conseguir convencer este homem errado a voltar para o caminho certo da palavra e da verdade, olha o que diz: saber que aquele que converte o pecador do mau caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá de multidão de pecado. Aquele que ora porque está desviado da luz, está nas trevas, quando ele retorna para a luz, ganhou aquela alma. Aquele que intercede pelo caído, pelo dilacerado, por pessoas que estão nessa terra sem saber o significado da sua vida, não conseguem entender o que acontece com eles, não tem um norte, não tem uma perspectiva, não tem mais uma razão de viver. Aquele que clama por esta alma perdida e os grilhões das trevas que o aprisionam na escuridão forem quebrados e essa alma vier para a luz, essa alma foi ganha. Oh, meu irmão, minha irmã, meu seguidor das redes sociais, não vamos deixar de clamar por um mundo melhor. Não vamos deixar de apresentar a Deus as nossas orações pelo pecador, pelo que está em trevas, pelo que está envolto em ódios, em rancores, em inimizades e iniquidades. Vamos pegar essa segunda-feira de bênção e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos conceda a força, a direção de como nós temos que orar por todos os lugares de confronto desse mundo. Não vamos falar como muitos estão falando, vai morrer muitas pessoas, essa guerra vai piorar. Não! Vamos ter uma voz profética nesse mundo de caos. Vamos ter uma voz que vai declarar a paz no mundo, a vitória, a cura, a libertação, o recomeço, a transformação. Eu conto com você para nós nunca desistirmos de orar. Eu conto com a tua presença para que esse canal venha trazer uma palavra edificante para os lares. Eu conto com você para unirmos a nossa fé em oração. Oração que move os céus, oração que move a mão de Deus, oração que traz o milagre, oração que muda a história, como Elias foi uma voz profética nos tempos de Acabe. Que as suas orações venham alcançar um grau, uma esfera espiritual para libertar muitos, porque pode muito a oração do justo em seus efeitos. Que essa palavra traga para o seu coração um alívio e uma certeza de que Deus tem todo o poder para mudar a nossa história. A história das pessoas à nossa volta. A história daqueles que necessitam, dos que estão sofrendo, dos que estão chorando, que perderam seus familiares, dos que não têm força, dos que querem morrer, dos que já jogaram a toalha. Recebe essas palavras nesta tarde e creia. Não tem poder maior nesse mundo
do que o poder da oração. O poder da oração é mais que as bombas atômicas, que as armas letais que estão sendo usadas na Rússia e na Ucrânia. A oração está acima de tudo isso. Vamos suplicar a Deus pela paz do mundo. Receba essas palavras. Amanhã voltaremos e não se esqueça de dar o seu like nos vídeos, comentar, compartilhar para o canal crescer e juntos nós falarmos do amor do Senhor. Que Deus te abençoe.